Olá, seja muito bem-vinda ao Viva Mais, o podcast de saúde e propósito aqui da IPP-TV. Eu sou Sara Coivisto e hoje eu tenho uma missão muito especial. Eu vou entrevistar uma pessoa que vocês acompanham durante a semana, que é um convidado aqui que traz sempre pessoas muito bacanas para falar sobre saúde, mas hoje ele está na pele de entrevistado. Ele é o meu companheiro aqui do podcast, meu marido e também uma pessoa que tem uma história de vida muito legal. Lácio Coivisto, seja muito bem-vindo ao Viva Mais, como você mesmo diz. Olha só, pessoal, me colocaram aqui para ser entrevistado, mas obrigado demais, Sara, obrigado por essa oportunidade e eu espero poder contribuir com essa conversa muito gostosa que é falar de saúde de propósito. Eu tô aqui me deliciando, porque é um prazer escutar a sua história, eu conheço, mas eu quero que todo mundo que acompanha aqui o podcast também conheça. E vamos começar. Eu queria saber, assim, que você contasse um pouquinho quem é o Lácio, para quem te acompanha toda semana, quem é o Lácio, qual que é a sua história, como que foi a sua evolução na vida. Conta um pouco para nós. Legal, acho que tem que começar pelo começo. Então, esse nome todo Lácio, né, a gente escuta e é muito incomum no Brasil. Esse é um nome finlandês, né, a terra do Papai Noel. É a terra do Papai Noel. E por quê? Porque eu nasci na Alemanha. Minha mãe estava estudando quando jovem lá, estava estudando na Alemanha e acabou conhecendo meu pai lá, que é finlandês, né? E eu acabei nascendo lá. A família, a origem a história da família pelo lado da minha mãe é toda alemã, de certa forma, né? As ascendências, cada um nasceu num país diferente, tudo, mas é uma cultura alemã. E o meu pai é finlandês, né? Mas eu fui criado aqui no Brasil, eu vim com 2 anos de idade. Legal. Então, eu vim para cá, eu sou filho único, né? Então, sempre viveu eu e minha mãe. E eu cresci, porque minha mãe é médica veterinária e é especializada em grandes animais, né? Cuidar de bicho grande, né? Vamos dizer assim. E aqui em São Paulo não tem, né? Então eu tenho que ir para o interior. Então eu cresci no interior de São Paulo. Eu comecei a minha vida em Ribeirão Preto e depois Araçatuba. E aí lá foram, né, minha juventude e só foi durante o processo de escolher que faculdade eu queria fazer, que aí eu vim morar em São Paulo mesmo, que é uma cidade que os meus avós, por parte materna, moraram acho que chegou a 40 anos, alguma coisa assim. Então, eu vinha muito pra cá, férias, esse tipo de coisa. Mas o resumo da história é esse. Então, eu sou um alemão fajuto, entre aspas, brincadeira. Já mais brasileirinho mais do que abrasileirado. Tanto você deve estar perguntando, pra quem que será que ele torceu no 7-1? Bem, eu torci pro Brasil, gente. E eu tomei ainda bronca, porque eu era o alemão, eu torci pro Brasil e tomei bronca dos meus amigos porque eu era alemão. E na Copa de 2002, onde o Brasil ganhou, eu tava morando em Araçatuba ainda, a cidade inteira me ligou, falou assim, é o único alemão que eu conheço, eu preciso tirar sarro de alguém. Mas é isso, né? Brincadeiras à parte, a gente... Nossa, eu amo o Brasil é o meu país e tamo aí, né, em São Paulo agora. Mas essa é a história da minha juventude rápida. Eu posso garantir que realmente você torceu muito forte pro Brasil, né? Eu ali acompanhei toda essa trajetória do 7-1 e ele torceu realmente pro Brasil. Foi muito gostoso de ver e de acompanhar, porque imagina eu, né, brasileira com o alemão em casa e o Alemanha ganhando, pelo menos ele me consolou um pouquinho. Mas já que a gente tá falando um pouco de esporte, como é que foi essa questão do esporte na sua vida? Ela foi bem importante também? Como que isso aconteceu? Eu fui muito incentivado pela minha mãe. Minha mãe sempre incentivou demais o esporte na minha vida. Eu desde cedo tive envolvido com todo tipo de esporte. Então, quando eu estava em Araçatuba, lá tinha algumas escolinhas de esporte que acabavam ensinando tudo. Então eu acabei fazendo todo tipo de esporte. Joguei basquete, vôlei, handball, nadei, fiz todo tipo de esporte. Mas foi mais ou menos com uns 12 anos por aí que eu fui jogar tênis no clube. Né, interior tem dessas, né, da gente passar tarde no clube, estuda de manhã, vai pro clube e tal. Eu comecei a jogar tênis, e eu joguei tênis, acho que foi o esporte que durante a juventude joguei mais sério.
joguei campeonato, aquelas coisas todas, não tinha nenhum grande talento, né? Então, mas eu sempre adorei o esporte. O esporte me ensinou muito, eu fiz muitos amigos no esporte, eu adoro ainda esse processo de se desafiar, de tentar melhorar. E ainda o mundo do tênis, não sei para quem está nos assistindo o quanto conhece, tem algumas pessoas que jogam eventualmente, o beach tênis, jogam algumas outras coisas que são próximas. Dos esportes, é uma turma que faz o tênis que é muito parceira. É uma turma muito brincalhona, sarrista. Eu já conheço outros esportes também que não são assim, não é tão unido, mas acho que faz parte, não é nenhum demérito, assim, é só o estilo do esporte. Mas como o tênis tem muito um contra o outro, né, um esporte que você precisa de uma segunda pessoa para jogar, você tem uma união muito legal. Então eu adoro. Nossa, tênis eu acompanho até hoje, você sabe bem. Sei. Tá super feliz porque o tenista dele favorito ganhou o último campeonato, o Sinner ganhou o Finals, né? E eu torci pra caramba no domingo. Eu vi. Mas além do tênis, você tem uma outra paixão que é nadar, né? Explica um pouquinho pra gente. Eu tenho, desde criança eu tinha bronquite asmática, então aprendi a nadar cedo. Sempre gostei de água, eu tenho uma relação com a água que eu adoro, e essa era a minha relação. Então, quando eu vim para São Paulo, nos primeiros anos, eu parei de treinar, né? Mas durante, assim, no 2011, me deu uma vontade de voltar a nadar, porque eu sempre gostei de água. Então, eu voltei a nadar por hobby, né? Então comecei a ir, fui numa escola aqui em São Paulo que tinha academia com piscina, muito boa, aquela rede marista, né? Então era perto de casa, então comecei a nadar. Em 2014, a gente, né, mudei de casa, e aí fui para uma academia perto de casa que tinha uma piscina, e continuei nadando lá. Então teve todo um processo, né, de esporte, que depois a gente pode entrar, mas que foi evoluindo, que aí foi onde eu conheci o triatlo, que eu comecei a entender o mundo da corrida, etc. Mas nesse processo dessa academia, a gente percebeu que a gente precisava de uma academia que tivesse um nível de treino mais elevado, né, com treinos mais específicos. E foi quando eu entrei na Companhia Atlética, e eu fui treinar com a Juliana Machado, né? A Juma é uma grande amiga, né? Ju, se estiver assistindo. Um beijo pra Ju. A Ju, para quem não conhece, a Ju foi atleta profissional, então ela representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, ela foi uma super nadadora, ela treinou em Ribeirão Preto, e você imagina uma pessoa dessa treinando a gente. Sim. Então, essa turma, a gente começava a nadar às 6 da manhã, né? Então a gente criou uma turma muito unida, que treina até hoje. Agora ela tá morando em Barretos, nova fase aí, muito legal. Mas foi onde eu aprendi a nadar de verdade. Então eu tenho a natação pré-Juma e pós-Juma. A Juma realmente me explicou o que é um treino de verdade, o que é treinar, o que é técnica, como funciona, como de fato prestar atenção, porque de todos os esportes, mais que o tênis inclusive, eu julgo que a natação é o mais técnico de todos. Sim. Porque a gente tem que vencer a barreira do arrasto da água, né? A gente tem que diminuir o arrasto da água para nadar mais rápido. É menos fazer força do que... É muito menos fazer força e mais diminuir o arrasto. Então você tem que ter uma consciência corporal muito boa. Técnica, né? Muita técnica. Então eu amo nadar, eu nado até hoje. Então eu tô desde 2011 nadando, então consistentemente, toda semana. Eu já nadei mais, já nadei menos, então eu comecei nadando 3 vezes por semana, eu cheguei a nadar 6 vezes por semana. Eu lembro dessa fase. E aí, agora eu tô nadando 3 vezes por semana, porque eu intercalo com outros esportes, mas
é o esporte que eu amo, assim, eu adoro nadar. Natação a água é muito importante para mim. E eu tento convencer as pessoas, né? Você. Com certeza, assim, eu tenho um depoimento pessoal. Eu tinha pânico de água quando a gente casou. O Lasse sempre ia para as competições, eu ficava na areia, assim, em travessia de mar. Eu ficava assim, parecendo que ia ter um infarto, sabe? Preocupada se ele ia voltar ou não. Porque eu tinha pânico de água. Eu tive um episódio na infância que eu praticamente quase morri afogada. Então, depois eu nunca mais quis entrar nem em piscina, assim, não entrava nem em piscina rasa. Tinha muito medo. E aí, o Lasse, assim, quem conhece ele sabe o quanto ele incentiva a questão do esporte. Eu sempre fui uma pessoa esportista também, mas tinha muito medo de água. E ele conseguiu me convencer a voltar a nadar. E a especial da jogada foi a Ju, né, que ele falou aqui, a nossa treinadora. E depois disso, o bichinho da natação me picou e eu tô nadando assim também. Nadamos 6 vezes na semana, hoje a gente nada um pouco menos, mas é apaixonante. Quem puder fazer algum esporte, principalmente a natação, que é um esporte que mexe com todo o corpo, é sensacional. O esporte, inclusive, pessoal, ele é um esporte que dá para adaptar a um bebê, Sim. Né? Então, na água, e é um seguro de vida. Né? Lembra que a gente conversou sobre isso? É um seguro de vida, porque a gente tem as crianças e como pais, né, que a gente quer que as crianças, os filhos, eles tenham capacidade de em numa eventualidade, poder se cuidar. Então a gente vai numa chácara, num churrasco, aí tem piscina, então a gente sabe como é que é essas coisas e a gente já ouviu muita história triste com esse assunto. Então, todo mundo tem que aprender a nadar. Assim, essa é uma dica importante. Acho que todo mundo deveria, porque não é só uma questão de saúde, é de sobrevivência. Então, eu incentivo. É isso mesmo. Bom, a gente falou um pouquinho do esporte, depois a gente pode voltar, mas vamos voltar ali quando você falou que saiu de Araçatuba para vir para São Paulo. Qual que foi a sua motivação de sair, né, do interior para vir para São Paulo? Estudar, né? Então, quem é do interior sabe que chega esse momento final do colegial, então cada um vai meio que decidindo para onde vai. Então, por exemplo, lá na turma, tem a turma que ficou em Araçatuba, tem a turma que foi para alguma faculdade no interior, teve muita gente que foi para São Carlos, foi fazer federal, ou foi fazer a USP lá. Botucatu também, né? Aí teve gente que foi para Botucatu, mas então, ou Bauru, então o pessoal em volta, outras cidades menores lá, tem Ilha Solteira, a gente tem uma Unesp lá, se eu não me engano, aí tem Ribeirão Preto para medicina, tem outras faculdades, né, Marília, Sorocaba. Então, você tem os polos, e aí você tem São Paulo, que é a capital. Sim. E eu queria muito vir para São Paulo. Como eu falei, a minha avó morava aqui, eu conhecia São Paulo e eu sempre adorei São Paulo. E eu queria estar nesse fervo, vamos falar assim, de trabalho, de oportunidade. Eu queria estar aqui. Então eu sempre falava para minha mãe, mãe, eu quero ir para São Paulo. Minha avó já estava aqui mesmo. E foi isso. E aí eu vim aqui para estudar, para ver o que eu queria fazer, porque eu saí do terceiro colegial sem saber, eu vim aqui para fazer cursinho, né? Essa história do estudar tem uma história interessante aí, né? Porque quando eu conheci o Las, eu conheci ele há muitos anos atrás, nós estamos quase há 20 anos juntos. E eu conheci ele queria fazer uma faculdade totalmente diferente do que ele fez. Né? E é uma história muito legal, porque você teve essa mudança de chave que levou para todo o seu propósito de vida hoje. Né? Essa escolha da sua faculdade, ela orientou até você chegar até aqui, tudo que você construiu. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sempre gostei de estudar exatas. Então, matemática, eu tive uma relação. Tanto que eu aprendi com um amigo lá em Araçatuba a programar com 14 anos. Então a gente comprou umas revistas, gente, naquela época não tinha nada do que tem hoje, então eu comecei a aprender a programar. Eu aprendi a programar em linguagens que hoje nem são usadas praticamente, que é Pascal e depois foi Delphi. E aprendi as linguagens de internet, então HTML, não existia nem o CSS, né, que é a parte que deixa, vamos dizer, o design, né, a perfumaria, bonitinho. Né, deixar bonitinho, não tinha, a gente usava tabela, e cada um era o caminho, todo mundo queria ter o seu próprio site. Então era meio natural que eu queria fazer computação. Eu sempre tive, a gente vai falar acho que um pouco sobre isso, mas eu sempre tive vontade de ter minha própria empresa, desde criança.
Então, eu já até tinha nome para minha empresa. Eu falava que tinha que chamar Alphatec, a minha empresa. Era menino, eu tinha 14 anos, falei, vou montar uma empresa. E aí aprendi a programar e era meio natural que eu fazia engenharia da computação ou ciência da computação. Mas quando eu vim para São Paulo, eu comecei a entender que existiam outros caminhos. Então não foi muito fácil, para ser bem honesto, mas durante o cursinho, lá eles dividiam entre salas de exatas, de humanas, de biológicas. Eu sempre fui de exatas, então orgulhoso de estar lá, né, a sala 1. Então, eu sempre gostei, mas eu achava que eu queria ter uma visão mais ampla do mundo. Né, o engenheiro é uma faculdade que eu admiro demais, porque eu gosto de ciência, eu gosto da parte numérica, mas eu queria uma faculdade que me desse uma visão ampla do mundo. Então eu acabei escolhendo administração de empresas de forma muito consciente, de falar que eu queria ter uma junção dessas oportunidades de aprendizado. Conhecimento maior também nessa área de empreendedorismo que você gosta também. Exatamente. E acho que é muito interessante falar que a sua família também é uma família de empreendedores, né, Lácio? Acho que você bebeu da fonte desde criança. Sim. E como é que é essa questão do empreendedorismo para você? Como que foi empreender, os seus primeiros anos? Conta um pouco pra gente. A minha família tem, desde sempre, assim... Tem gente que tem gente que não é, acho que faz parte. Existe uma discussão, inclusive, no mundo de empreendedorismo, se você aprende ou se isso vem dentro de você, né? Então, ninguém sabe direito. Eu acho que tem um pouco de chamado disso, de você querer construir, mas tem várias formas de empreender, né? Então, não tem uma forma certa, uma forma errada. Acho que empreender, no final, é você ter uma cabeça de construtor, é querer construir alguma coisa. Sim. Então você pode empreender desde ter uma barraquinha de pastel na feira, isso é ser empreendedor, e você pode construir uma empresa de tecnologia. Sim. Você pode ser dono de um supermercado, você pode ter um consultório próprio. Então, como muitos aqui que a gente entrevista que são profissionais de saúde, são empreendedores. Cada um tem um jeito, mas está construindo algo. E a minha família teve, desde bisavô na Alemanha, então teve primos, então teve muita gente que já trilhou, alguns deram certo, outros nem tão certo, então os altos e baixos, né, de empreender, mas eu sempre admirei isso, sempre foi um caminho, e eu tenho um lado de gostar muito de ler, né, não comecei muito cedo, gente. Eu comecei mais velhinho a ler, assim, não fui tão jovem assim. O que me despertou a leitura, engraçado, minha mãe fala isso, foi ler o Harry Potter. Acho que muita gente, né, começou. Nossa, eu devorei, eu lembro. Minha mãe fala, nossa, você não lia nada, e aí de repente você começou a ler, e a partir disso eu comecei a ler mais. E uma das coisas que eu gosto muito é ler autobiografia. Eu adoro ler as histórias das pessoas, e eu prefiro quando é a própria pessoa que está contando a sua própria história. Eu sempre admirei. Então, eu fui com essa cabeça para a faculdade, queria empreender, não tinha a menor ideia no que eu queria empreender. Lá atrás, quando eu era menino, eu queria trabalhar com tecnologia. Sendo bem honesto, na faculdade, eu falei, não vou trabalhar com tecnologia, que acho que prefiro uma coisa mais... Tranquila. Nem tranquila, mas fábrica, sabe? Sim. Você coloca um insumo aqui, uma coisa no começo da esteira e sai, sei lá, madeira vira uma cadeira, uma linha de produção, exato. Mas acabou que no final, acabei indo para tecnologia mesmo e tive uma longa experiência, que não foi minha primeira experiência profissional, mas uma longa experiência em empreender, em montar uma empresa, etc. Sobre essa experiência, acho que vale a pena. Você ficou 14 anos empreendendo na área da saúde, né? E a gente tem um programa aqui que fala sobre saúde. Acho que seria muito interessante você contar um pouquinho dessa história. Bem, eu comecei a me envolver com tecnologia no final da faculdade. Eu tive, durante a faculdade, né? Eu fiquei 4 anos trabalhando no mercado financeiro, então eu tive essa experiência de olhar negócio, e muito por acaso, essa é uma história muito legal, no final da faculdade eu consegui adiantar né, o meu curso,
eu fui adiantando as matérias, etc. E aí eu juntei dinheirinho que eu tinha juntado durante a faculdade trabalhando, e fui mochilar. E foi uma experiência muito legal. Fiquei quase que um semestre inteiro fora do país, conhecendo o mundo. Eu fiquei muito tempo na Alemanha, porque eu queria conhecer meu país de origem, vamos chamar assim, né? Eu já tinha ido algumas vezes, mas pouco, mas eu queria de fato conhecer. Então eu fui para lá, fui conhecer, foi muito legal, porque eu fui naquele modelo de sem dinheiro, então em albergue barato, cheguei a ficar em albergue que custava €1 a noite, com café da manhã. Então assim, foi muito legal. E aí nessa experiência eu fui sabendo que eu queria voltar com uma ideia. Então eu namorei ir para o mundo dos cosméticos, depois para o mundo do chocolate. Fui estudar, inclusive, essa oportunidade. Eu torci muito por esse do chocolate, mas acabou não rolando. Mas o que aconteceu? É muito legal essa história, porque eu comecei, né, me juntei para montar uma empresa na área da saúde e surgiu por conta de um almoço inusitado. Né, durante o meu período de cursinho, eu morei na Liberdade e lá eu conheci um jogo chinês que chama Go. Tem até um tabuleiro parecido com o do xadrez, que tem peças brancas e pretas. Tem até um documentário no Netflix, chama AlphaGo. É milenário esse jogo, né? Tem 5.000 anos. Ele é muito reconhecido na Ásia por ser um jogo muito intelectual. Ele é estimado o número de combinações que o jogo pode ter. Ele é maior, os números de combinações que as peças podem ter, porque são peças que você coloca, o tabuleiro chega vazio, não é que nem o xadrez, que você move a peça. A combinação de jogadas é maior que o número de átomos estimado no universo. Porque existe uma estimativa física, né, de átomos. Porque tem 361 fatorial. Não sei se alguém consegue fazer essa conta, mas vocês imaginam o tamanho. É mais ou menos isso que dá. Então eu comecei a estudar esse jogo, e aí quando eu vim depois do mochilão, eu chamei um antigo professor meu para voltar a me dar aula, que eu tava com vontade. Olha só. E foi desse almoço que surgiu essa parceria que depois gerou a empresa que a gente construiu junto e ficou 14 anos tocando. Qual que era a empresa? Chama ProntMed. Mas ela faz o quê? A gente, resumidamente, né, o profissional de saúde, quando ele vai atender um paciente, quando a gente vai numa consulta, o médico está lá anotando o que está acontecendo com você. Então, o que é o prontuário médico? Né? Isso é uma obrigação legal. O profissional de saúde precisa anotar. Tem até formas de anotar. Isso é aprendido na faculdade como fazer. E a nossa tese inteira era que isso não ia ser mais no papel. Isso ia ser feito no computador. Ia ter uma parte mais tecnológica disso. Então a gente construiu um prontuário eletrônico voltado para a estruturação de dados. Então o profissional de saúde preenchia as informações e a gente estruturava o dado que era colocado. Então hoje, se você pega no papel, é um texto corrido. Ou você pega um Word e digita, um bloco de notas, digita, é um texto corrido. A gente criou uma tecnologia que permitia o médico só clicar e todos os dados de saúde daquele paciente entravam estruturados. Essa empresa cresceu, a gente recebeu rodadas de investimento, então eu fui nessa jornada de captar recursos com fundo de investimento, com fundos do Vale do Silício, então muita gente. Conheci muita gente, estive à frente do negócio, a gente chegou a atender muitos clientes diferentes do mundo da saúde, conhecer as grandes empresas, hospitais, planos de saúde, laboratórios, e aí esse processo todo, né, fez com que a gente acabasse
passando pelo sistema, mais de 7 milhões de pessoas. Nossa. Então isso foi muito recompensador, assim, a gente aprendeu muitas coisas, teve altos e baixos, né, então teve coisas boas nessa jornada, coisas ruins, então, né. É o empreender. Empreender. É o empreender na pura essência. Na veia. Na veia, correto. Na veia. Pessoal, o papo tá muito bom, mas eu vou ter que chamar um recadinho de um patrocinador nosso. Daqui a pouco a gente volta. Na vida, enfrentamos o inesperado a todo momento. E aí que entra o seguro de vida, um escudo de proteção para você e seus entes queridos. Imagine garantir o futuro daqueles que ama, mesmo quando você não está por perto. O seguro de vida é mais do que uma apólice, é tranquilidade, é segurança. Invista no amanhã, proteja hoje, porque a vida é imprevisível, mas o cuidado não precisa ser. Solicite o nosso contato. TGL Consultoria. Voltamos, o papo tá muito bom aqui, Lassi, é muito interessante ver toda essa história, né, do empreendedorismo, o quanto isso, a gente vê a mão de Deus também, né, em todos os detalhes, te apresentando as pessoas certas, te colocando nos lugares certos, é muito gostoso escutar a sua história sobre isso, mas eu queria, já que a gente tá falando mais sobre essa questão de como Deus coloca a gente nos lugares certos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada de fé, que também é muito bonita. Nossa, assim, fé pra mim é a coisa mais importante da minha vida. Isso foi uma construção, né? Deus foi trabalhando em mim. Então, fé hoje, eu posso dizer, né? Nos últimos tempos, assim, é o que guia, né? Nossa família, tudo que a gente faz, a gente tenta ao máximo colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, nem de perto a gente é perfeito, não vai ser nunca. Mas a gente está nesse processo, né? Eu estou nesse processo de evolução. Então, eu casei, e a minha esposa, né? Então, vamos lá. É neta de pastor da Assembleia de Deus. Então, eu tive, né, a fé da minha família, né? Da minha mãe, etc., que é uma pessoa de bastante fé também. E também do seu lado, né, do lado da família. E a gente começou a se envolver cada vez mais. Então a gente teve vários momentos difíceis, né, de acontecimentos na nossa família, etc., que foi nos aproximando cada vez mais de Deus. Então a gente ficou, né, eu fiquei muitos anos na luterana. Eu fiquei numa igreja alemã, que é perto de casa, inclusive. E aí deve fazer uns 3 anos, talvez, por aí. 2023, julho de 2023. Pouco menos de 3 anos, que teve um chamado, assim, no coração de procurar um outro lugar, né? Então, continuar com Jesus no centro, mas escolhi e como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, e né, sua mãe, né, a sogra. Minha mãe foi criada na Assembleia de Deus, né? E frequenta já há muitos anos a presbiteriana. Casou, por incrível que pareça, né? Filha de pastor da Assembleia, mas por conta do meu pai, ela acabou casando na igreja presbiteriana da Vila Maria, e ela frequenta até hoje a igreja presbiteriana, não mais na Vila Maria, mas em Guarulhos. E aí, como a gente estava nessa jornada de procura de igrejas, né? Ela indicou a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e a gente veio assistir um culto sem compromisso às 5 da tarde. Com o pastor Nilson. Com o pastor Nilson. Foi o pastor Nilson que nos convenceu a ficar. Sim. A gente adorou, né? Eu adorei. E aí a gente começou a ir, né, no culto todo domingo, às 8, porque a gente é da manhã, a gente gosta de acordar cedo. E aí foi assim, né? E aí foi numa virada de começo de ano, que num culto com o pastor Arival, nunca vou esquecer, que me deu um sentimento que eu queria virar membro, queria fazer todo o processo, né, de virar membro da igreja e me dedicar a estar na IPP de forma mais firme, ajudando, colocando a mão na massa. O pastor Arival fala que crente que não trabalha dá trabalho, né? Então eu não quero dar trabalho. Então, estou muito feliz,
Tô muito feliz. A jornada do cristão não é fácil. Não é fácil. Então, tem, né, muitos momentos desafiadores, mas eu não consigo imaginar agora em outro lugar, assim, e minha jornada com Jesus e com a fé, para mim é muito, muito importante. Então, é o que guia a nossa família. É o alvo. É o alvo, e espero muito que eu possa fazer jus ao que Deus espera de mim. Então, é difícil, mas a gente luta para isso, né? Lassi, olha, não só como meu marido, mas como meu irmão na fé, é um prazer servir com você. E eu acho que você tem duas iniciativas muito bonitas, né? Uma delas é essa aqui, né? O podcast Viva Mais. Conta pra gente como foi essa idealização, né, do podcast. E também você tem uma outra iniciativa dentro da igreja, que é os Executivos da Saúde, que também é muito legal. Sim. Conta um pouco pra nós dessas duas iniciativas. Em 2024, chegou o momento de sair da empresa, que eu ajudei a fundar. Então não foi um momento muito fácil, etc. Você deve imaginar. E aí, nesse processo, eu comecei a me dedicar a um outro mercado, a estudar. Na verdade, eu já estava estudando durante a pandemia, né? Todo mundo lembra dessa fase em casa. Tem uma história muito legal aí dessa a gente foi comemorar os 90 anos da minha avó. E aí, nesse processo, aconteceram várias conversas, né, de caminhada, a gente gosta muito de conversar. Sim. Muito de caminhar e de conversar. De manhã. E me surgiu uma pergunta. A minha pergunta foi, por que, como uma pessoa que é da manhã, como que eu posso funcionar melhor à tarde, como eu funciono de manhã? Ou seja, será que tem um jeito de eu estar tão disposto à tarde como eu estou de manhã? Porque acaba que a energia vai diminuindo, logo depois do almoço dá aquela diminuída pós-almoço. E aí eu fui estudar isso, foi essa conversa, né? Será que tem uma forma? Vamos estudar. E aí, essa pergunta me levou a uma pesquisa no YouTube, que me trouxe um vídeo, que é de um podcaster muito famoso. No Brasil ele não é muito famoso, mas mundialmente ele é muito famoso, chama Tim Ferriss. Ele tem vários livros muito famosos. E ele comenta que o médico dele é um cara chamado Peter Attia, que é um médico hoje mundialmente celebrado sobre longevidade. E aí, só que ele não era muito conhecido na época, então eu fui atrás dele, fui ler o que ele estava escrevendo, e ele começou a falar do mundo da longevidade, que muito rapidamente é o mundo de você olhar a saúde de forma proativa. A gente não esperar a doença chegar para agir, como normalmente a gente faz. Eu vou no médico quando eu tô me sentindo mal. Não, é como é que eu cuido de mim antes de dar o problema, né? Para quê? Para a gente poder ter uma vida melhor, mais longa, com qualidade. E aí nesse processo, já estava estudando isso há muito tempo, 2024, eu me encontro com o Ricardinho, quem sabe, quem da IPP, um dos presbíteros, grande amigo, também do mundo da saúde. A gente estava conversando sobre isso, eu comecei a falar que eu queria começar a escrever sobre esse tipo de assunto, sobre longevidade, ajudar as pessoas. Eu sempre gostei muito de saúde, eu acho que é muito importante fazer esse papel de educar as pessoas sobre a importância de cuidar, tentar desmistificar alguns assuntos que muitas pessoas não entendem, como o mercado funciona, a importância disso. E aí ele joga essa provocação. Falar, se a gente tem né, a IPP tem uma televisão, que é essa aqui, que não tem um programa de saúde. Será que não faz sentido? Isso foi uma provocação do bem, né? E aí foi a partir disso, né, que viemos, conheci o Quirino, que já tinha visto na igreja e tal, mas falamos e concebemos esse programa para ter exatamente essa função, de trazer conhecimento de saúde para as pessoas numa linguagem acessível. Sim. Para que a gente não fique refém do conhecimento. Acho que o conhecimento médico é para todo mundo. Com certeza. Né? Não é exclusivo. E aí, essa é a primeira.
E aí, a partir desse processo, uns amigos, o Ricardinho está envolvido com isso também, mas um grande amigo, Vitor Aceituno, que é um empreendedor, amigo meu, médico, inclusive tem que chamar ele aqui para ser entrevistado. Ele é uma boa pessoa para a gente trazer. E ele juntou um grupo de WhatsApp que chama Executivos Cristãos na área da saúde. Então, gerentes, né, superintendentes, diretores, coordenadores que trabalham no mundo da saúde, tem pessoas que, profissionais de saúde mesmo, que são cristãos. E o grande objetivo do grupo é juntar esse pessoal que é interdenominacional, então tem batista, tem o presbiteriano, etc. Tem gente que quer conhecer Cristo, mas ainda não é convertido, ainda não foi, então a gente faz um papel de evangelização, inclusive. Legal. E a gente se encontra uma vez por mês para orar, para ler a palavra. Então a gente está em João, né? Então tá o evangelho, né? Não as cartas. E uma vez a cada 2 meses esse grupo se encontra presencialmente, para a gente fazer uma coisa um pouco mais intimista, um pouco mais de tempo. Então a gente vai ter, inclusive, né, no final do ano, o último, e a gente sempre traz executivos na área da saúde com o objetivo de explicar para outros executivos como que os princípios bíblicos influenciam a tomada de decisão. Sim. Né, como que ele norteia, a palavra norteia as nossas ações no dia a dia. Porque quando a gente está trabalhando, isso é uma coisa que a gente aprende muito na igreja, o pastor Erival, o pastor Hernandes, o pastor Nilson, todos os 2 pastores, Samuel, então muita gente lembra sempre disso, né? Então, como que é o cristão fora da igreja, fora do templo, né? Fora do final de semana, no trabalho, no dia a dia, né? O testemunho. Então, a gente tenta mostrar os bons exemplos no dia a dia, né? Esse é o nosso papel, estamos aprendendo e tô muito feliz com essas iniciativas. Tem dado muito certo, graças a Deus. Eu, como esposa, fico muito orgulhosa, é uma iniciativa muito bonita. Se você é cristão, é um executivo na área da saúde, vale a pena você procurar o grupo, é muito interessante os encontros dele, são online, e uma vez por mês eles fazem um presencial, então, se você é de São Paulo ou de fora, trabalha na área da saúde, quer estar envolvido, a gente quer que toda empresa na área da saúde tenha pelo menos um cristão. Sim. Isso é a máfia do bem, entendeu? A máfia de Jesus, é brincadeira, mas do bem, para estar todo mundo, imagina que legal. É muito legal. Que legal. Então, se você quiser se informar um pouquinho mais, entra lá no nosso site da IPP, né? A gente vai estar lá divulgando as informações para vocês também fazerem parte do e eu tenho meu Instagram também, pode perguntar lá, eu dou uma direcionada, às vezes não encontra, né? Lascou e Vista lá, não tem outro nome. Não tem erro. Não tem erro no Acho que é o único do Brasil. Insta, né? Mas eu ajudo, eu dou uma direcionada se precisar. É muito legal, Lácia. A gente já passou por algumas fases da sua vida, né? A gente contou um pouquinho da sua história, dessa questão do empreendedorismo, da sua fé, do esporte. E a gente falou tudo isso porque a gente vai desembocar numa nova era do Lácia, que é a questão da longevidade, que é uma coisa que está pulsando dentro de você já há alguns anos, mas que agora está ganhando mais corpo. Mas antes de você entrar nesse detalhe, e eu acho que é uma coisa que é muito importante eu queria trazer aqui, aqui é uma novidade, gente, aqui é uma coisa que vocês não sabem, o apresentador aqui, vocês conhecem ele aqui toda semana, mas tem uma coisa que o Lácio faz, que todo mundo que conhece ele no íntimo sabe, é que ele é um bom cozinheiro. Cozinha muito, é padeiro, os pães que a gente come em casa são eles, os pães são produzidos por ele. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua paixão pela cozinha, que também está ligada ao esporte e que também tem a ver com longevidade. Olha... Eu amo cozinhar. Dei sorte. Não, eu brinco que se deixar, eu daqui a pouco tô fazendo faculdade de gastronomia, tô estudando, tô fazendo curso que eu adoro. Eu amo cozinhar. E, assim, a minha mãe cozinhava em casa, mas quem realmente me incentivou, cozinheira de mão cheia, foi a minha avó. A Oma. A minha avó. A minha avó... né, tá lá na Alemanha, e foi ela que me ensinou a base. Sim. Eu tenho fotos, eu criança na cozinha, aprendendo com a minha avó, fazendo bolacha de Natal, todos os doces, pão, todo tipo de comida. Eu ganhei, eu tenho até hoje o primeiro livro de receita que ela fez para mim, numa máquina de escrever. Pois é, né, uma máquina de escrever, gente. Então, tem um tempo isso. E aí...
eu sempre adorei cozinhar. Eu adoro cozinhar. E o pão, né, o mundo da panificação é um mundo que eu adoro. Pão é um alimento tão importante, tem um significado para nós cristãos muito, Sim. muito poderoso, né? Fez parte da última ceia, né? Então, e eu fui aprender a fazer pão, e eu aprendi a fazer um pão muito saudável. Fui aprender sobre fermentação natural, fui entender as diferenças do trigo, porque, lembra, eu gosto de estudar, então eu vou a fundo nos assuntos. Então eu fui estudar os diferentes tipos de trigo, então eu comprei um moedor de trigo, então eu faço minha própria farinha integral. Agora ela tá com problema, inclusive eu tô tendo que comprar farinha integral porque quebrou, mas eu faço minha própria farinha integral. O fermento natural é o fermento que eu mesmo faço em casa, então é uma rotina, eu faço toda semana. Toda semana a gente tem pão fresquinho em casa. Um momento muito gostoso. Com grãos, muito gostoso, onde a gente come um pão que é quentinho, né? E tem nossos rituais, né, de alimentação. Eu adoro, eu encontro amigos, eu cozinho. Cozinha é muito importante. E a alimentação é um dos pilares do tripé da longevidade. Sim. Né? Porque a longevidade se você quiser começar a olhar para a sua saúde, para simplificar a análise, comece olhando para 3 aspectos: o exercício físico, a sua alimentação e o seu sono. E a alimentação está aqui. Então a alimentação, a gente não tem que olhar para ela apenas, nossa, porque eu preciso comer direito por conta da minha saúde. Tem isso também. Mas a alimentação também é comunhão. Sim. É você lembrar da tua infância, da avó cozinhando, do pai cozinhando. Então essa felicidade que a gente tem, ela não pode ser perdida. Então cozinha tem tudo isso, tem união, as pessoas irem para casa, comerem, você vê o sorriso na pessoa que está comendo a sua comida. Então tem a ver, eu acho que assim, eu sempre gostei disso, eu acho que tem 2 coisas que unem famílias e amigos, que é comida e música. Né? Então sempre tem um violão, alguém toca, e tem comida, então essas coisas elas se unem. Então acho muito, assim, a gastronomia, eu tenho muitos amigos chefes de cozinha, Sim. então que eu fui fazendo amizade ao longo do tempo. Eu leio muitos livros por hobby mesmo, e vai ser minha vida inteira. Eu adoro cozinhar. Pra mim, eu tô devendo pão pra tanta gente. Agora que eu tá assistindo o programa, que eu vou estar assistindo o programa, falar... Tem tanta gente, tem pastor que já falou, você já prometeu, eu tô devendo pão pra pastor. Gente, eu tô mal, assim, eu tô pecando já. Mas é que agora a rotina tá um pouco corrida, né? Às vezes a gente tem que economizar o pão lá, comer um pouquinho menos pra aguentar até o final da semana. Não dura. Não dura. Porque a rotina tá corrida pra fazer, às vezes, mais de um. Mas é muito legal. A culinária realmente tem uma coisa muito especial, né? Na Bíblia a gente vê as festas, né? As festas tinham os cardápios específicos com a celebração da comida, do vinho. É uma coisa divina mesmo, né? E eu agradeço por você saber cozinhar, porque eu sei fazer algumas coisas, mas quem pilota mais lá é ele. Adoro. É muito Terça-feira, terça italiana. Terça italiana, porque assim, a gente tem uma jogada, né? Ele é alemão, eu sou brasileira, mas eu tenho uma influência muito grande italiana na família, então a gente tem que equilibrar os cardápios ali, um alemão, um italiano, pizza, tem que ter a pizza. Gente, tudo é questão de você colocar. De equilíbrio, né? Exatamente. Uma salada e uma pizza. Mas muito legal. E assim, a culinária ela é importante nessa questão do tripé da longevidade. Fala um pouquinho agora sobre esse novo projeto seu de longevidade, que é muito legal também. O que eu falei, né? O meu objetivo foi, no ano passado, eu comecei a ler, eu sempre gostei muito de ler, eu comecei a ver esse movimento da longevidade ganhando muita força lá fora, em outros países. E aí, eu comecei a me incomodar muito, muito profundamente, porque quando eu olhava na mídia social brasileira, a grande maioria das pessoas que falava de longevidade, e ainda fala de longevidade, não é muito baseada em ciência. Então tem muita coisa que é moda e não está muito baseada em ciência, então isso me incomoda,
tendo uma mãe que é cientista. Minha mãe viveu na universidade, trabalhou com isso, tem livre docência, doutorado, etc. Foi focada, dedicou a vida à ciência. Me incomoda muito isso, né? E o grande problema é que para o leigo que não é da saúde, ele não consegue diferenciar. Sim. A gente é influenciado por uma boa retórica. Então, isso não pode acontecer. Saúde é uma coisa muito séria e a gente precisa dar uma atenção dobrada para fazer bem feito. Então eu falei, eu vou começar a escrever sobre longevidade, porque uma das coisas que eu consigo fazer com uma certa facilidade, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, Deus me deu essa capacidade, é de explicar um assunto complexo de uma forma um pouco mais facilitada. Sim. Então eu fui muito incentivado por pessoas, você tem que escrever mesmo, etc. E aí eu decidi, no final do ano passado, criar o que a gente chama de uma newsletter, eu vou explicar o que é isso, sobre longevidade. O que é isso? Na verdade, eu envio um e-mail, as pessoas se cadastram de graça, o e-mail, coloca o e-mail e aperta OK, e aí você se cadastra, e uma vez por semana, toda quinta-feira, ao meio-dia, meio-dia 12, recebe um e-mail com 3 textos e mais algumas notícias. Um dos textos é escrito por um especialista, por um médico, e os outros 2 é por mim, sobre assuntos para você viver mais e melhor, que pode ser desde como que o exercício físico, que tipo de exercício físico é melhor para sua saúde, o café faz bem para a saúde, se sim, quantos miligramas, qual a diferença de um expresso, de um café coado, sono, o que acontece se você dorme mais ou menos de 6 horas por noite, o que a ciência diz, como é o tipo de cardápio ideal, como é que você decide quanto de proteína você precisa comer. Então tentar desmistificar os papers científicos para o leigo. Então eu comecei com isso o ano passado, num trabalho que é meio paralelo, né? Não é minha primeira função, mas que está ganhando uma notoriedade. Sim. Né? Então, muitas pessoas estão assinando, estão recebendo os conteúdos, eu fico muito agradecido porque é um trabalho para ajudar as pessoas. Né? Então, eu estou fazendo isso com o maior prazer e estou vendo que esse projeto ele pode envolver mais pessoas, né? Então Deus vai mostrando um pouco o caminho para a gente, mas a ideia desse projeto da newsletter, desse e-mail semanal, é de forma muito simples ajudar as pessoas a virarem protagonistas na saúde. Então depender o mínimo possível do conhecimento dos outros. Claro que a gente tem que depender do conhecimento de médicos, gente que estudou universidade, mas você tem um mínimo de conhecimento para poder filtrar aquilo que você vê na internet e falar assim, não, mas peraí, isso aqui não faz muito sentido. E você conseguir diferenciar o que é um bom profissional de um mau profissional de saúde. Porque existe os dois, a gente sabe disso. Né? Tem os dois lados. E tem muito médico, profissional de saúde bom, né? Enfermeiro, treinador, personal trainer, dentista, psicólogo, que é muito bom, que às vezes não tem o traquejo da mídia social, então a gente acaba não dando atenção. Então eu acho que esse papel de fazer um filtro, ele é muito importante. Eu acho que a gente deveria fazer isso não só para a saúde, tá? Eu acho que no geral. Então esse é o projeto da newsletter, que começou faz quase um ano. Vai fazer um ano agora em dezembro. Em dezembro, então toda semana dá um trabalho enorme escrever, no final de semana é muita pesquisa, é muita análise, porque tem artigo científico que é ruim, então ele fala, não, olha, isso aqui aumenta o seu tempo de vida, aí você vai ver e não é nada. Então lembra, gente, pesquisa aceita tudo. Então nem sempre porque é uma pesquisa científica significa que de fato é verdadeiro aquela descoberta, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que fazer com critério. Então esse é o projeto da newsletter, né?
E eu acho muito legal, porque o projeto da newsletter, ele tem muito a ver com o que a gente fala aqui no Viva Mais, né? Sim. De você ter o seu corpo como templo do Espírito Santo, né? E as pessoas se sentirem empoderadas nesse sentido e realmente mudarem as suas vidas, né? De ter uma conexão melhor de como que eu tô cuidando do meu corpo, né? Não só fisicamente, mas também mentalmente ou espiritualmente, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Então a gente tem que cuidar disso que Deus nos deu, nós somos mordomos fiéis dele, então a gente tem que realmente Sem cuidar. dúvida. Uma lição que a gente sempre tenta trazer aqui no podcast toda semana e incentivar você que está aí em casa a cuidar, né, da sua saúde, a se empenhar em alguma iniciativa de exercício físico, que é super, super importante. Lázaro, tem uma história muito legal, né, que a newsletter, quando você começou, já começou a influenciar outras pessoas que às vezes não faziam exercício físico e começaram Sim. a fazer exercício físico, quererem ser protagonistas da própria saúde e hoje estão assim, super se cuidando. Tem gente que já virou corredor, tem gente que tá super Família, se empenhando. gente, eu sou a pessoa que mais incentiva as pessoas a fazer esporte na família. Então, minha mãe começou a fazer musculação, os primos começaram a correr, cortaram o refrigerante. Tem pessoas aleatórias que me mandam um vídeo dizendo assim, Láci, obrigado. Eu comecei a cuidar. Porque que você que está escutando sabe disso. Quando essa é uma experiência que todo mundo tem. O dia que você dorme muito bem, quando você vai dormir cedo, é aquele sono profundo, não passou ônibus, não teve barulho, não teve cachorro, não teve filho, não teve nada, você dormiu direto. Neném, que a gente fala. Acordou que nem uma criança, um bebê, e você dorme com aquela disposição, que você acorda falando, nossa, é hoje. Sim. Imagina se a gente pudesse ter isso todo dia. Sem dor, bem. E eu acho que é por aí, né? Eu acho que a possibilidade, nem sempre a gente consegue estar sempre bem, a gente sabe disso, cristãos, né? Sim. A vida tem os seus desafios, o mundo traz os desafios. Mas, do mesmo jeito que Jesus ensinou pra gente, que a gente deve imitar ele, né? Deus quer que a gente imite o Filho. Colocou Jesus aqui, né, como alguém que deu sangue dele para nos salvar e para ser exemplo, para sermos imitadores de Cristo, né? E aí, qual que é o desafio? A gente nunca vai ser igual a Jesus. Então, meio que a gente é um imitador fajuto de Jesus, né? Então existem dois tipos. Tem um livro muito legal do C.S. Lewis que ele fala sobre isso, que eu adoro essa explicação, que ele fala o seguinte, ele fala, existem dois tipos de imitador, né? Aquele que imita para enganar, aquele que fala que vai fazer, mas não faz, mas só para ludibriar, e existe aquele que cria um cenário fictício, fingindo que é alguma coisa, mas que não é, mas porque está nessa direção. O pai de uma mãe, né, filho pequeno, faz muito isso com o filho. Finge que ele é adulto, conversa como adulto, para ver se ele não é. Mas você faz uma intenção. E eu acho que e Jesus quer que a gente faça isso, mesmo não sendo perfeito, porque a gente vai se transformando mais próximo. É o processo da santificação. Exatamente. E quando a gente está na saúde, acho que esse é o ponto, é pegar bons exemplos. Sim. Exemplos que é possível, pessoal. É possível. Você tem 65, 70 anos, 80 anos. Mano, eu não tô bem. Dá pra viver melhor. Com certeza. A gente não vai rejuvenescer, não existe esse negócio, né? A gente tem o nosso tempo aqui. Mas dá pra gente fazer. Deus quer que a gente cuide do nosso corpo. Nosso corpo foi um presente de Deus e é o que você falou muito bem. Nós temos que ser mordomos. Então, o que eu entendo é que a gente deveria ser um imitador dos bons princípios da saúde. Não o corpo como idolatria. Colocando Deus em primeiro lugar sempre, mas sabendo que Deus deu isso aqui que a gente tem que ser feliz com o corpo que a gente tem, mas para evoluir e tá melhor. Porque eu, com o corpo melhor, eu vou conseguir estar mais disposto na igreja, a minha oração, eu tô fazendo minha oração concentrado, eu não tô brigando em casa porque eu tô com falta de paciência, eu tô no trabalho fazendo bem feito,
quando eu estiver num evento da igreja, que eu estou atendendo as pessoas no dia a dia. Imagina, você é do Ministério da Recepção e você dormiu mal. Meu, como é que você vai ser agradável? É difícil. É difícil. Então, tudo parte da gente fazer boas escolhas, né? E eu acho que Deus quer isso da gente. Sim. Ele pede essa atenção, e quando a gente está fazendo isso, no final, porque a grande questão da longevidade, a gente vai discutir muito nos programas aqui como viver mais e melhor. Não, tem que fazer exercício físico, tem que dormir no mínimo tantas horas, o que é dormir bem, né? Diminuir a luz, fazer o ritualzinho, né? A gente teve aqui as aulas sobre isso, mas sempre a pergunta é, por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Por que eu tenho que correr atrás? Por que eu tenho que cortar o salgadinho, o refrigerante, diminuir o açúcar, dormir cedo, tentar perder um pouco de peso quando eu tô acima do peso, né? Por quê? Não, tá tudo bem, vou vivendo. Não é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente deixe a vida me levar. Sim. Né? Então, muito pelo contrário. Ele quer que a gente tome a frente, que a gente vá, faça. Olha os exemplos na Bíblia. Sim. Né? De coragem. Abraão saindo da terra, tava de boa, né? Aí Deus vai falar assim, sai daí, eu vou te mostrar o caminho. Ele foi. Então, né, com Deus direcionando, tem tantos exemplos. Eu acho que todo mundo tem o seu caminho com Deus. Cada um tem gente que vai ter alguns desafios logo, a gente tem na nossa família, né, casos. Então, isso genericamente, né, todo mundo tem desafios, mas a gente pode fazer melhor. A gente sempre pode fazer melhor. Então, é se inclinar na direção correta. Não significa que a gente vai ser imune, não significa que a vida vai ser tudo maravilhoso, não. Muito pelo contrário, eu acho que a gente vai ter muitos desafios, mas se a gente se dedicar para a nossa saúde, eu garanto que nós vamos ser seres humanos melhores, cristãos melhores. Então, o porquê nosso cristão é simples. Porque Deus quer isso da gente. Maravilha. Lácia, é inspirador, é uma emoção muito grande eu estar aqui entrevistando você, meu companheiro de vida, meu companheiro no podcast, meu companheiro no serviço com Cristo. Amém. Foi um prazer mesmo. E eu queria que você deixasse esses minutinhos que faltam para você deixar uma mensagem para o nosso público que está assistindo esse programa, que está conhecendo você um pouquinho mais hoje. Obrigado. Olha que honra, pessoal, ser entrevistado pela esposa, né? acima de tudo, né? Lácia aqui, ele é um ser humano falho, nascido na Alemanha, criado no Brasil, cristão e casado com a Sara, né? Então, essa ainda não tenho filhos, mas, né, quem sabe, se Deus quiser. Tá nos planos, tá nos planos. Tá nos planos. E aí, mas a mensagem que eu quero dizer é essa, meu irmão, você que está nos escutando, está aqui, você tem duas coisas importantes para fazer quando a gente fala de longevidade da saúde. É uma responsabilidade com você mesmo e é um combinado com Deus. Nossa, Deus quer que eu cuido de mim, então eu vou na direção. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. É um passo por vez, é uma caminhada longa. Então, se você quiser melhorar alguma coisa, tome uma decisão, faça uma coisa muito bem feita, que isso já vai dar um retorno muito grande. Aos poucos, eu vou dormir melhor, vou cortar a mídia social, vou fazer alguma coisa. Esse é o primeiro desafio, é cuidar de você. Você precisa cuidar de você. E às vezes a gente não cuida da gente. A gente cuida mais do próximo, da nossa família, do filho, do marido, da mulher. E a gente não cuida muito da gente. Então é importante. É também cuidar do próximo. É esse que é o próximo desafio. Você cuida de você, você também precisa olhar para fora. E quando você está cuidando do próximo, uma forma muito poderosa é você ser o exemplo. Sim. Quem é você para sua família? Você é um exemplo de saúde ou um exemplo ao contrário? Então a gente nunca vai ser perfeito, nunca. Mas a gente pode se inclinar na posição correta e ir na direção da saúde, de se cuidar, de gastar um tempo de pesquisar, de fazer boas escolhas, de ir no supermercado uma vez por semana quando estiver fazendo compras, respirar antes de pegar aquele negócio que você gosta muito e falar, não, hoje eu não vou levar.
vou fazer uma outra escolha aqui. Então, o meu desafio é esse. O meu desafio é que você se engaje com a sua própria saúde e seja, a partir disso, um exemplo para a sua família. Uma boa forma de você ser um exemplo, além de você cuidar da sua família, de cuidar do seu próprio corpo, cuidar da sua própria saúde, da sua mente também, isso é muito importante, né? Saúde não é só corpo, é mente também. Você, nesse processo, né, que é complexo de cuidado, você também dedicar um tempo para transmitir esse conteúdo que a gente tem aqui. Sim. Que é o Viva Mais, que é excelente, e se você quiser, assina lá a news, esteja lá, não tem custo nenhum, você vai receber conteúdo sobre isso. Então te convido a ser protagonista da sua própria saúde, porque é o que Deus quer de você. Amém. Muito obrigada, Lassi. Querido irmão, querida irmã que me acompanhou até aqui, né, a nossa entrevista. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência e, se puder, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Um beijo.